E agora nós podemos encerrar nossa aula de hoje com um conceito bem interessante, que é a velocidade escalar média. Bom, um móvel, quando ele está se deslocando, ele varia a sua posição, enquanto o tempo vai variando. Essa seria a ideia. E a gente pode calcular o que nós chamamos de velocidade. Velocidade nada mais é do que a razão entre o deslocamento, ou seja, o quanto que ele andou, pelo tempo. Deslocamento está na distância percorrida, porque nem sempre vai ser. Deslocamento com o tempo percorrido. Que eu posso expressar desse jeito aqui. Velocidade média é ΔS, ou seja, o deslocamento, pelo ΔT. Ou seja, quanto tempo ele gastou para fazer isso. E acho que você já está se inteirando com esse... Bom, aqui vai a minha dica. Coloca essa imagem no portfólio, tá, pessoal? Esse nosso delta, porque a ΔS a gente já viu que é S menos S0, ou seja, a posição final menos inicial. E ΔT vai ser instante final menos instante inicial. Vai ser necessário você desmembrar essas duas variáveis. Sempre assim, velocidade é um deslocamento pelo tempo. Deslocamento pelo tempo. Deslocamento vai ser uma unidade de medida, metro, quilômetro, centímetro, milímetro, tanto faz aí o que for, tá? Então, enquanto tempo pode ser segundo, hora, dia, semana, qualquer coisa assim nesse sentido. Mas sempre você vai pegar isso. Por mais que a gente saiba que mudou o movimento desse carro, ele diminuiu a velocidade para fazer uma curva, para passar por uma lombada, acelerou nas retas, mas a gente consegue calcular uma velocidade média de um móvel. Muito bem. Nós temos umas unidades, por exemplo, uma delas, já que é um deslocamento pelo tempo, nós temos deslocamento em metro e o tempo em segundo. Então, isso aqui é uma unidade de velocidade, tipo 20 metros por segundo, é uma velocidade. Só que nós temos uma conhecida que está ali na placa, que é quilômetro por hora. Quilômetro é distância, hora é tempo. Muito bem? Mas também poderíamos ter outras, poderíamos ter centímetro por segundo, poderíamos ter metro por minuto. Essa daqui é a do Sistema Internacional, apesar de a gente conhecer muito o quilômetro por hora. E se nós precisarmos passar quilômetro por hora ou metro por segundo para quilômetro por hora, nós temos uma fórmula de transformação, certo? Que aí você precisa simplesmente de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, enquanto de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Bom, daqui a pouco a gente vai ver por que surgiu desse jeito, tá? De uma forma mais prática, intuitiva. Então esses são os últimos exercícios para hoje. Olha, primeiro diz assim, faça a conversão dos seguintes valores de velocidade para metro por segundo. Primeiro diz assim, 216 km por hora. Bora ver como é que funciona aqui. 216 km por hora. Tá, faz de conta que eu esqueci que eu tenho que dividir por 3,6 naquela formulazinha lá de cima. Eu preciso só transformar. Transformar o quilômetro para metro e a hora para segundo. Tiago, como é que faz isso? Clica aqui no card que está aparecendo que vai ter uma aula só sobre isso, uma aula curtinha, tá? Se você não lembra. 216 quilômetros é a mesma coisa que 216 mil metros. Eu estou escrevendo aqui com a unidade metro do lado, mas daqui a pouco não vai precisar. Hora, uma hora tem 60 minutos, certo? Bom, ainda não está. Em cima está beleza, está em metro, mas embaixo não está. Então, repito, lá em cima, 216 mil metros. Bom, um minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos, se eu multiplicar... Um minuto tem 60 segundos, né? Se eu multiplicar de novo por 60, eu já tenho em segundos. Então, 216 mil metros e lá embaixo 3.600 segundos. Muito bem? Bom, se eu fizer essa divisão, vai dar exatamente 60, lá em cima está em metro e embaixo está segundo. Então, consegui transformar 216 km por hora para metro por segundo. Mas se eu pegasse esse valor 216 e dividisse por 3,6, ia dar esse valor. Letra B. Ele quer
125 centímetros por segundo. 125 centímetros. Embaixo já está no segundo, que legal. Só falta colocar em cima para metro. Bom, para transformar centímetro para metro, eu divido por 100. Então vai dar 1,25 metros. E lá embaixo já está em segundo. Então já ficou o resultado. Automático. Bora finalizar aqui com a letra C. 300 metros por minuto. Por minuto. Desmembrei, né? Então, 300 metros em cima já está ok. Aí embaixo está em minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, cortando tudo isso aí, 300 por 60 dá 5. Em cima está em metro, embaixo está em segundo. Então, nós conseguimos fechar todos os valores, todas as conversões aqui para metro por segundo. Tá correto? Muito bem. Bora para outra aqui. Um veículo trafegou por uma rodovia federal passando pelo quilômetro 55 às 9 horas e pelo quilômetro 235 às 12 horas, isto é, 3 horas mais tarde. Sabendo-se que nesse intervalo de tempo o veículo ficou estacionado durante 15 minutos na lanchonete do quilômetro 137, determine a velocidade escalar média resultante. Essa daqui vocês precisam fazer, tá? Eu não vou fazer ela inteira, vou dar só a direção, porque o resto é mais matemática, certo? Mas não se assustem não. Nós temos aqui a trajetória de um indivíduo e ele estava... vou colocar aqui as duas posições dele. Estava no quilômetro 55. Então esse aqui é o quilômetro 55. E esse aqui é o quilômetro 235. 235. Muito bem. Só que aqui ele passou, num instante inicial, 9 horas. Eram 9 horas no relógio quando passou. E aqui no instante final, era 12. Ele diz que nesse intervalo o veículo ficou estacionado durante 15 minutos numa lanchonete, no quilômetro 137. Então ele ficou aqui parado uns 15 minutos, no quilômetro 137. Determine a velocidade escalar média resultante. Bom, a velocidade média, a gente tem uma fórmula, que é ΔS sobre ΔT. ΔS o que é? É espaço final menos espaço inicial, e ΔT é tempo final menos tempo inicial. Por favor. Cuidado, esses 15 minutos ali no meio é só para despistar, porque na verdade ele saiu 9 e chegou 12. Não importa o que ele fez no meio, se ele ficou parado, se ele ficou fazendo drift, não. Mas o importa é que ele saiu 9 e chegou 12. Então dá para perceber que no lugar do S, posição final, você vai trocar 235, tá? Que é a posição final. O S0 é 55 km, né? É a posição onde ele começou o movimento. S é 235 e o S0 é 55. Lá embaixo, o tempo final é 12 horas. O tempo inicial, 9. Por favor, substitua esses valores, e faça essa divisão e você vai descobrir o valor da velocidade média, tá? E essa resposta você tem que dar lá no nosso questionário no Google Classroom. Mas é assim que nós calculamos velocidade média. Deixa eu fazer a última aqui para encerrarmos a nossa aula. Ao passar pelo quilômetro 115 de uma rodovia, o motorista lê este anúncio: posto de abastecimento e restaurante a 12 minutos. Se esse posto de serviço está localizado no quilômetro 130, qual a velocidade média prevista para que se faça esse percurso? Muito bem. Bora colocar aqui de novo a nossa trajetória. Então, ele está aqui no quilômetro 115, né? Então, espaço inicial 115 quilômetros. Posto de abastecimento a 12 minutos. Então, o posto está no quilômetro, na posição final 130. Ele diz que ele demora um ΔT aqui de 12 minutos. Qual a velocidade média? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. ΔS, espaço final menos espaço inicial. Não vou trocar o ΔT porque ele já deu o valor ali. Tá bem? Bom, posição final 130, posição inicial 115. O ΔT 12, só que minutos, tá? Minutos.
E na verdade, eu precisaria transformar esse minuto para hora, certo? Aqui é o contrário. Para eu transformar de minuto para hora, eu tenho que dividir por 60. Tá? Isso é uma regrinha de 3 que dá facinho para fazer. Tá lá na videoaula do cardio. Então, 130 menos 115 dá 15. Certo? E aqui, se você for simplificar o 12 por 60, vai dar 1/5. Multiplicando a segunda invertida, então nós vamos descobrir que a velocidade média é 75 km por hora. Qualquer dúvida, se você não entendeu alguma passagem dos cálculos, por favor, me procure no WhatsApp, procure nos plantões de dúvida que vai ter no colégio, tá ok? Então essas seriam as ideias. Faça as tarefas ali no Google Classroom. Estou esperando a resposta do exercício anterior antes desse aqui, tá ok? Então, abraços para vocês.